Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E hoje, iniciando aqui no terceiro ano, tá? A nossa unidade 18, né, de literatura. Só que antes, nós vamos aí, obviamente, corrigir nossos exercícios, né? Nós temos aí, eu vou trazer para vocês, a hora do estudo, tá bom? Página 22 da hora do estudo, beleza? Então, o que nós temos? Nós vamos corrigir alguns exercícios do pré-modernismo, tá bom? E para isso eu conto com a sua ajuda agora. Vamos lá? Bacana. Na questão 1 da página 22, iniciando a hora do estudo, nós temos dois textos. Eu vou dar um minutinho para você ler esse texto, né? Quando eu voltar, já volto aí comentando essa questão, tá bom? Então, vamos ler rapidinho, ok? Bom, vocês viram então, gente, que essa questão ela vai abordar dois aspectos diferentes, né? No texto 1, certo? No texto 1, ela traz um sentido de que a rua é a sociedade, que a rua traz um espírito social, traz um espírito em sociedade, ou seja, ele fala, nós partilhamos das mesmas dores, nós partilhamos, né, das mesmas coisas, então nós temos aí, nós somos irmãos, nós sentimos as mesmas coisas. Por quê? Porque a rua é a nossa moradia, né? A rua é a nossa vivência. Então é isso que traz aí nesse primeiro texto. No segundo texto, ele fala de uma pessoa específica, né? De uma questão específica, onde a rua ela passa a ser o quê? Né? Ela passa a ser a presença de uma exibição pessoal. Ou seja, a pessoa vai passando e as pessoas vão exibindo, as pessoas vão admirando aquela pessoa e aquela pessoa vai se exibindo, né? Então aí, gente, nós temos como correta, tá bom, a questão, a letra D, beleza? Então a primeira, a letra D. A segunda questão diz o seguinte, isso aqui é importante, vamos seguir aqui, ó. O contexto político e econômico do Brasil, na virada do século XIX para o XX, tinha na cafeicultura, porque nós éramos produtores de café, grande produtor, seu grande eixo. O parnasianismo era a estética que traduzia os ideais de progresso das elites. Lembra que o parnasianismo está ligado às elites brasileiras, tá, gente? Contudo, alguns autores voltaram-se para os pontos esquecidos da realidade brasileira, caracterizando aquilo que se convencionou chamar na literatura de pré-modernismo, ou seja, alguns autores se voltaram para essa questão de realidade social aqui no Brasil, e esses autores eles se encaixam aí, né, no pré-modernismo. 3. Sobre a literatura brasileira na transição entre o final do século XIX e o início do século XX, é correto afirmar que, bom, olha só, ele está jogando uma questão bem geral, né? Então, Aloysio Azevedo, que é o autor de O Cortiço, escreveu romances em que os seres humanos são determinados pela raça, pelo meio e pelo momento histórico, dada a influência do cientificismo. O Cortiço é isso daqui, né? A teoria ali, né, determinista, a raça, o meio, né, e a questão do espaço histórico, né, do tempo histórico. Então, é uma alternativa que não tem como você fugir. Vamos ver aqui a letra B. Machado de Assis era tido como o maior escritor brasileiro porque foi o primeiro a aderir ao naturalismo. Epa! Já tem algo errado aí, né? Ele aderiu ao realismo. C. Olavo Bilac, que retomou a estética romântica, era considerado o príncipe dos poetas. Como é que é? Olavo Bilac era da estética romântica? Nada disso. É do parnasianismo, né, gente? D. Os Sertões de Euclides da Cunha foi a primeira obra naturalista do Brasil. Jamais. Ele possuía algumas características de naturalismo, sim, que ele fala, né, sobre as questões, ele separa, né, o livro dele em 3 partes, e essas 3 partes vão falando realmente sobre a raça, né, sobre o momento histórico, certo? Sobre ali o contexto, mas não pode ser considerado só naturalista. Tem uma parte de naturalismo, mas a parte central é o que? A parte social do livro, né? A denúncia social do livro, beleza?
Cruz de Souza e Afonso de Guimarães foram os principais representantes do simbolismo brasileiro. Estética que uniu a objetividade científica ao rigor formal. Bom, eles dois foram sim do simbolismo, mas o simbolismo não é isso não. Né? Objetividade científica. O simbolismo, ele é subjetivo. Né? Ele traz o sentimento novamente para a poesia. Beleza? Quarta, por que o pré-modernismo não pode ser considerado propriamente uma escola literária? Vocês viram, gente, que a gente percebeu que ele é um período de transição. Então existem várias ideias ali, tanto as ideias das escolas anteriores, do naturalismo, do realismo, do simbolismo, do paralelismo, como ideias também ligadas ao modernismo. Então não existe algo definido, algo fixo. Por isso que vocês viram naquela aula anterior que vários autores falam sobre várias coisas diferentes. Né? Então é por isso que eles foram encaixados em um período de transição, justamente falar assim, ó, não se tem uma ideia definida do que é pré-modernismo. O pré-modernismo, ele fala sobre a realidade social, sim, mas tem autores que nem falam sobre isso, que falam sobre outras coisas. Né? Então eles foram encaixados nessa estética, né, chamada de pré-modernismo. Por que eu estou respondendo isso? Porque é muito importante para o seu vestibular. Se você não entender a base, você não vai conseguir entender o modernismo. Então você tem que entender o pré para poder entender o modernismo lá na frente. Tá bom? 5. Nas 2 primeiras décadas do século XX, surgiu no Brasil o pré-modernismo. Sobre esse tema, analise as proposições abaixo. Vamos lá. Foi um movimento com ideário estético rígido, com linguagem altamente formal, nada a ver, e cuja temática dominante era a defesa do regime republicano. Não, ele tinha crítica, né, ao regime republicano, tá bom? E não tinha também essa linguagem formal, nada a ver. Falso. 2. Surgiu num período em que, em termos gerais, predominava a estética parnasiana na poesia, com valorização do mundo greco-latino e a concepção de literatura como elaboração formal. Sim, né, o parnasianismo estava em alta nessa época. Nesta época, início do século XX, foi contemporâneo de alguns simbolistas remanescentes, que sonhavam com sensações inefáveis distantes da realidade. Agora sim, o simbolismo é isso, né? Sensações, a questão, né, de se distanciar da realidade. E sim, lembrem, gente, o simbolismo e o parnasianismo aconteceram na mesma época, bem pertinho ali do pré-modernismo. Tá? Realismo e naturalismo também, todos estão ali pertinhos um do outro. Aqui, contrastando com os simbolistas e parnasianistas, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, um documento amargurado e realista sobre a Guerra de Canudos, da qual participou como enviado do jornal O Estado de São Paulo. Descreveu numa mescla de romance e ensaio científico uma epopeia às avessas, que foi publicado em 1902. Sim, é aquela questão que a gente falou, né, de ter aí a obra como denúncia social. Apesar, né, de ter esse contraste com os simbolistas e os parnasianistas, né, ele tem ali algumas características do realismo, do naturalismo, perdão. Tá bom? Mas o eixo principal é justamente essa questão de denúncia social lá na Guerra de Canudos, coisa que nós comentamos na aula anterior. Lima Barreto, outro autor da época, tem como principal obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em seu livro abandonou o mundo helênico, perfeito e imaginário, descrevendo a tristeza dos subúrbios e revelando preocupação por fatos históricos e os costumes sociais. Seu estilo era semelhante ao de Machado de Assis, pelo refinamento linguístico, pela forma trabalhada, limpa e perfeita. Bom, gente, ele não deixou, né, essa questão do mundo helênico, perfeito e imaginário, porque assim, ele falava do subúrbio, falava, só que O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma grande ironia. Então ele tratava as grandes elites, né, aquele pessoal que tinha dinheiro, como perfeito, como, né, algo que é intocável, algo que é realmente ali imaginário, algo realmente que não tem como você refutar. E aí, à medida que o livro vai passando, né, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o narrador, né, o personagem que está lá, o Policarpo, ele não percebe, mas quem percebe as marmotas somos nós, leitores, entendeu? Então a nossa perspectiva é muito importante nessa obra. 6.
Lê as seguintes afirmações sobre os três mais importantes autores da literatura brasileira e suas obras. 1. A obra poética de Agrônimo de Matos é feita barrocamente de fortes contrastes, sátira irreverente versus poesia de devoção e arrependimento, poesia obscena versus poesia de amor idealizado. Sim, está correto, né? Vocês lembram isso do Barroco. Por isso que esse livro é muito legal, porque ele traz outras escolas literárias que vocês vão precisar também esse ano. Terceiro ano precisa de tudo. 2. Cruz de Souza é um romancista do período simbolista que representa e denuncia a injustiça da sociedade escravocrata do Brasil na sua época. Não, simbolismo nunca falou de escravidão. 3. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha constitui um dos momentos altos do pré-modernismo, porque dá uma visão agudamente crítica de um Brasil ainda arcaico em linguagem dramaticamente expressiva, embora ainda distante das inovações que viriam a caracterizar a linguagem modernista. Sim, correto aquilo que a gente comentou lá na outra aula também, né? Essa questão da inovação. Muito bem, vamos para a nossa aula de hoje, já que nós corrigimos alguns exercícios, vocês vão fazer até a 35 da hora do estudo, tá bom? A página 35 da hora do estudo. Vamos para a nossa teoria de hoje, beleza? A nossa aula de hoje. Então nós temos aí, gente, na unidade 18, as vanguardas europeias, tá bom? Então vamos lá. Gente, vocês sabem que as vanguardas europeias, elas têm aí essa questão, né, de ter um contexto muito conflituoso. Né? Vocês sabem que o progresso industrial a partir de 1990 já estava ali, né, estourando, no ápice. Né? Então tinha muita coisa surgindo naquela época, certo? Muita coisa mesmo surgindo. Só que tinha também, gente, né, a questão desse avanço das indústrias, desse avanço da tecnologia. Por quê? As grandes potências, elas queriam, obviamente, os melhores fornecedores, as melhores matérias-primas, as melhores terras, né? Ainda tinha aquela questão da colonização, né? Então, obviamente, isso resultou na Primeira Guerra. Então, as vanguardas europeias também estão nesse meio aí, né, desse conflito da Primeira Guerra, tá bom? Isso lá na Europa, óbvio. Tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Então, direcionando mais isso, né, hoje nós já falamos aqui do contexto histórico. Então, nesse clima ali, né, eufórico da burguesia que estava ascendendo, da questão da indústria e tudo mais, nós temos um sentimento aí nessa sociedade já de decadência do simbolismo. Lembra que eu falei que o simbolismo ele vai decaindo e depois surge ali, né, as tendências modernistas? Pois é, isso vai acontecer lá na Europa também, né? E primeiro acontece na Europa e depois no Brasil. Então, isso gera um cenário propício para novas ideias, para as ideias de uma nova interpretação da realidade. Fala, não, chega de simbolismo, chega de parnasianismo, chega de realismo, naturalismo. Essas coisas têm que ficar para trás. A gente tem que fazer uma nova interpretação da realidade. Então foi isso que aconteceu. Então olha só. Nós temos aí, é importante você colocar no seu caderno, tem um livro mais importante colocar no seu caderno, as vanguardas europeias, tá bom? Professor, o que é vanguarda para a gente entender? Vanguarda é tudo aquilo que é novo. É tudo aquilo que vem, né, como ineditismo, que vem como inédito, certo? Então, vanguardas são coisas novas, ideias novas. Então, nós temos aí essas vanguardas europeias. O impressionismo ou o pontilhismo, que é a mesma coisa. Expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, tá bom? Essas são as vanguardas que vão dar origem à arte moderna. Então, tá começando a entender? O modernismo ele vai se influenciar pelas vanguardas europeias. Vamos lá, professor, o que é o impressionismo? Aqui você tem aqui para a gente ver, né, um quadro, cores fortes, lembra lá do Van Gogh? Pois é, cores fortes, né, questão de impressão mesmo, de dar aquela impressão através dos sentimentos, né? Beleza. Aqui nós temos, gente, o expressionismo, tá bom? Olha só. Beleza.
Aí nós temos o expressionismo, porque através das expressões aqui, ó, das expressões que nós temos uma exploração profunda, tá? Nós temos uma exploração profunda também, né, dessa questão dos sentimentos, das expressões e tudo mais. Só que tem uma grande diferença, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Expressionismo através das formas, somente formas geométricas que são utilizadas, né, ele tenta repassar para a gente algo mais, mais expressivo, mais sentimental, pode ser de dor, pode ser de alegria, mas quando nós estamos no período da guerra, obviamente vai ser algo triste, né, tentando alarmar para o período, né, que eles estavam vivendo, tá bom? Olha aí, né, mais uma vez. Beleza. Olha só, utilizando cores irreais da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição, deforma-se a figura, né, para ressaltar o sentimento, ou seja, a figura toda deformada, né, aqui, ó, como vocês viram no grito, né? Muito bem. Então, na literatura, professor, aqui lá nas artes plásticas, na literatura, as características aí do impressionismo. As principais, gente, são essas daqui, da linguagem fragmentada, ou seja, cortada, elíptica, ou seja, aquela que não aparece, está implícita, frases nominais, né, despreocupação quanto à organização dos textos em estrofes, né, ao emprego de rimas ou à musicalidade, pouco importa isso para eles, combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. Então aqui a gente tem um exemplo de um poema expressionista, tá? Então, soam ventanias e nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se ao mínimo complexo. A arte está morta, as horas reduzidas. Então sempre aquela questão de pessimismo, aquela questão de sentimento, e você vê que não tem uma preocupação, né, de montar rima, que não tem uma preocupação de montar aí uma rima toda assim, perfeita e tudo mais. Não tem uma preocupação, né, em ter uma linguagem acessível, uma linguagem também que não é longa, ela é fragmentada, ela é curtinha, né? Então sempre nós temos aí essas características no poema expressionista. Bom, cubismo. Aí, obviamente, né, gente, você lembra de Picasso utilizando as formas geométricas para tentar cortar e recortar, né, e no final dar um resultado para esse quadro, tá bom? Aí, ó, beleza? Olha só, é isso que eu queria falar para vocês, ó. Você observa aqui várias formas geométricas. Isso daqui, gente, pode ser assim, pode ser explicado assim. Ah, professor, mas qual é o resultado dessa pintura? É porque é o seguinte, gente, ele foi colocando, né, parte por parte e ao final deu o resultado. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Tá bom? Aí mais um exemplo. Olha só, os artistas cubistas na literatura preocuparam-se com a construção do texto e ressaltaram a disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem-humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica. E o verbo, os adjetivos e a pontuação são desprezados. Então, olha só aqui, gente, um exemplo de poema cubista, tá bom? Então, olha só. Saltos Record, do Oswald de Andrade, né? Aliás, Hípica, o nome do título do poema é Hípica. Então ele começa assim: Saltos Record, cavalos da penha, correm jogos de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca, chá, na sala de coquetéis. Gente, vocês percebem que aqui existe aquela técnica do corte e recorte. Você vai cortando, né, e vai recortando, aí depois vai colando, vai pregando as peças. Qual é essa linguagem aqui, gente? Essa linguagem é a mesma linguagem do cinema. Me diz aí quantas vezes você já viu uma cena no cinema que tem mais de 3 minutos, ou 4 minutos, ou 5 minutos. Não existe. Geralmente as cenas no cinema tem 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, estourando. Por quê? Porque o cinema, né, o filme, ele é feito assim, de corte e recorte. Tem uma cena aqui, depois tem outra cena, depois tem outra cena, depois tem outra cena, depois... e assim vai. Mas lá no final, você não entende? Você tem um resultado final para aquele filme.
A mesma coisa acontece aqui com o poema cubista. Ele vai recortando, recortando, recortando e ao final tem o resultado. Que a gente vê aqui que era o quê? Que é justamente uma corrida de jockey, né? Que acontece aí justamente, né, que ele fala nesse espaço, né, onde os magnatas estão, as meninas estão, a orquestra toca. Então a gente consegue ter uma visão sim, geral do que acontece, tá bom? Além da predominância de substantivos e dos flashes, como a gente falou, cinematográficos, beleza? Vamos para o futurismo. Gente, futurismo, para você anotar no seu caderno, é bem simples. Uso da velocidade, tá bom? Então, o futurismo, ele preservava pela questão da velocidade, do movimento da máquina. Lembrem que as indústrias estavam a todo vapor. Então, a velocidade da máquina ou das máquinas chamava a atenção dos futuristas, né? Então, era tudo muito intenso no futurismo. Tá aqui, ó, automóvel, mais velocidade, mais luz. Ou seja, tá vendo aqui? Tudo isso tá distorcido. Por quê? Porque está em alta velocidade. Então, a velocidade das máquinas, dos aparelhos, chamava a atenção do futurismo. E eles, né, tinham essa concepção. Tá aqui, ó. Eu não vou ler tudo, mas aqui nós temos o trecho do Manifesto Futurista, né, que é a destruição da sintaxe, ou seja, a sintaxe na literatura do futurismo, ela é toda invertida, não tem ordem certa, né? Sujeito, verbo, predicado, esquece isso. Pode ser predicado, verbo, sujeito, sujeito, predicado, verbo. Então, é a destruição total da sintaxe, né? Vocês viram lá em sujeito que tinha tudo bonitinho? Pois é, no futurismo não. No futurismo pode ser tudo desordenado, tá bom? Disposto os substantivos ao acaso, como nascem, tá bom? Olha só, essa parte não é importante, mas essa daqui sim, ó, abolição do adjetivo. Por quê? O adjetivo dá uma ideia de quê, gente? A gente vai já saber, ó. Para que o substantivo desnudo conserve a sua cor essencial. O adjetivo, ele dá característica, ele dá qualidade, certo? Então ele traz ali uma forte presença de outras questões, certo? Que não são do substantivo, né? Elas vão ser agregadas ao substantivo, mas o substantivo sozinho ele consegue mostrar a sua essencialidade. Então é isso que eles pensavam, tá bom? O adjetivo é incompatível com a nossa visão dinâmica, uma vez que supõe uma parada, uma meditação. Muito legal, né, gente? Olha só, a pontuação, né, será substituída por sinais da matemática. Olha aí que legal. E pelos sinais de músicas, né, os sinais musicais. E a destruição do eu, né, psicológico, a destruição desse eu que está aqui dentro, tá bom? Então, olha só como o futurismo é muito louco. Nós temos aí, gente, um exemplo de poema futurista, né, do Fernando Pessoa. E ele começa, olha só como a gente vai perceber como é um poema futurista. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Já fala de fábrica, já fala de indústria. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecido dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. Aí ele faz aquele barulho, né, como se a engrenagem estivesse funcionando. Então percebam que eles valorizam essa questão mesmo da velocidade, das máquinas, dessa questão do processo industrial. Então isso é o futurismo. O dadaísmo, gente. O dadaísmo, vocês lembram dessa imagem no livro de artes, de história? Pois é, isso daqui era o seguinte, os dadaístas eles falavam assim, para resumir para vocês. Bom, antes da gente, só é considerado arte, né, um objeto que é muito refinado, um objeto que é muito bonito, ou seja, muito sofisticado. Eles falavam, por que uma mesa simples, por que um mictório, né, onde se faz xixi, se urina, por que não pode ser uma expressão de arte também? Porque dependendo da visão do artista, pode ser uma expressão de arte, eles pensavam. Então eles começaram a desenvolver isso, tá bom? Então o mictório, a partir da visão dadaísta, passa a ser também um objeto de arte. Aqui, ó, a roda em cima de um banco. Dependendo da visão do leitor, né, e da pessoa que observa isso daí,
pode ser uma expressão de arte. É isso que eles, né, estavam propondo. Roda de bicicleta, né? Então, a técnica do ready-made consiste em transformar em obra de arte objetos do cotidiano, olha aí, ó, satirizando o mito mercantilista do capitalismo. Essa técnica deu origem à arte pop. Muito legal. Né? Então aí, olha só, a Mona Lisa, né? Já trazendo aí um bigodinho e tudo mais. Isso é dadaísmo. Dadaísmo é subverter a ordem, tá, gente? Subverter. Todas as vanguardas são, né, subvertem a ordem. Na literatura, né, eles vão expressar a agressividade, a improvisação vai ser primordial para eles, como vocês viram. A desordem, a rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio. Ou seja, o dadaísmo, ele não quer saber de algo que é racional, ele quer saber algo que é no instinto, no intuito, né? Vai e faz sem pensar muito, né? Livre associação de palavras, ou seja, eles não queriam saber aquilo tudo bem bonitinho, organizado, é escrita automática, vai no automático. Invenção de palavras com base na exploração apenas de sua sonoridade, beleza? E aí vocês têm aí um poema dadaísta, tá, gente? Olha só como é legal essa parte, que vocês vão entender. Para fazer um poema dada, né? Um poema dada significa um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Corte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscientemente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Ou seja, percebeu que agitar o saco de papel deixa as coisas como elas saem, né? Organizado da forma como elas saem. Então isso é o pensamento dadaísta, nada consciente, é sempre fazendo as coisas no automático. O surrealismo parece muito com o dadaísmo, só que o surrealismo vai trabalhar mais a questão da psicanálise, mais a questão do psicológico, tá bom? Como vocês viram aqui na aula passada, acho que foi para vocês, né? A gente falou de estratégias de leitura, né? E a gente falou da leitura desse quadro do Salvador Dalí, que traz a questão da memória, que traz a questão, né, das lembranças. Então esse quadro representa isso. Aí, ó, o surrealismo, né, trazendo algo totalmente surreal. Realmente surreal está ligado à questão, né, da psicanálise, do inconsciente, né? Então vocês já tiveram aqueles sonhos doidos, né, onde não tem nem pé nem cabeça? Então, pois é, porque o seu inconsciente que está dominando aquele momento. Bom, então o surrealismo, gente, no Brasil vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas, tais como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Jorge de Lima. No poema ao lado de Murilo Mendes, pode-se perceber algumas características do surrealismo, como o ilogismo, ou seja, a falta de lógica, o absurdo, as imagens surpreendentes e a atmosfera olímpica. Olha só como ele vai fazer esse poema, né? Um poema pré-história. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou, para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Então, totalmente, né, gente, desconcertado, né, esse poema, totalmente aí trazendo uma questão, né, de memórias, né? Quando ele fala de retratos, ele está falando de memórias, de lembranças, e tudo isso traz uma questão também do inconsciente, né? Ele tá lembrando as coisas do inconsciente dele. Lembrando que eu digo assim, tá rememorando as coisas do inconsciente, tá bom? Então, gente, é isso, né? Aí nós temos as nossas referências, beleza? E nós temos aí, gente, a nossa atividade. A nossa atividade vai da página 36, tá bom? Da página 36 até a página 43. Só que lembrando que nós temos também, gente, as questões da hora do estudo, tá bom? Que vão da página 22 até a página o quê? 35, tá bom? Que eu iniciei com vocês no início da aula. Façam esse exercício que eu vou cobrar também, tá bom? Vai contar
né, como nota de livro, beleza? Então façam com calma, é por isso que eu não passei tantas atividades hoje sobre vanguardas europeias, justamente para vocês terminarem a hora do estudo, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.